Boa noite para todos. Eu sou Marcelo Militão e está começando o programa Cidadão Tropical. A reciclagem de lixo não é exatamente uma novidade na nossa vida. Desde a década de 70, reciclar os rejeitos produzidos passou a ser um tema recorrente em todo o planeta. Desde o início do século XXI, além do lixo orgânico, plástico e papéis, a sociedade despertou para a necessidade de se descartar corretamente o seu lixo eletrônico, que carrega diversos componentes contendo substâncias tóxicas, como chumbo e mercúrio, entre outros. Diferente do lixo comum, deve ser coletado e devolvido ao fabricante para a correta reutilização desses componentes. Para falar desse assunto, convidamos o empresário Alex Gonçalves, fundador e gestor da ONG Eletro de Londrina, e o professor Paulo Bassani, sociólogo ambiental. Vamos começar essa entrevista com o Alex Gonçalves, que está aqui conosco. Como vai? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo, né? Primeiro, que importância que tem esse descarte de forma sustentável, especificamente do lixo eletrônico? Sim, o lixo eletrônico, na verdade, ele tem na sua composição vários produtos, né, altamente poluentes, né? Então muitos desses componentes nem se decompõem, né, ao longo dos anos, né? Ficam ali para o resto da vida. E é importante a gente saber que o lixo eletrônico, né, hoje presente na nossa vida, né, celulares, televisores, enfim, uma gama de coisas aí que a gente usa no dia a dia, né, que isso também tem que ser dado o destino correto, né, a finalidade correta, a finalidade ambiental, né. Então as pessoas, a ONG trata essa temática assim com bastante incentivando a população a fazer o descarte correto, né? Então tudo aquilo que você junta ali, não joga no lixo direto, né? Leva para uma reciclagem para que possa fazer o trabalho ambiental corretamente. Normalmente as pessoas jogam no lixo, alguns é muito pior que o lixo, né? Jogam Sim. Na rua mesmo. Na verdade, assim, aqui em Londrina, especificamente, a gente tem vários pontos, né, de degradação ambiental e nesses pontos é possível encontrar vários eletrônicos descartados, né, que poderiam estar servindo ali para, né, para uma geração de renda, um trabalho mais, né, mais detalhado e não jogado, né, polui ambientalmente, polui visualmente, né, feio você passar, às vezes você passa, você vê muitas televisões jogadas, né, televisões é o que é mais comum, as pessoas descartarem, né, em fundos de vale, beira de estrada, então assim, a gente recomenda sempre que pegue, leve numa recicladora, né, para que faça o destino correto desses materiais e que não cause esse impacto na nossa cidade, né. Onde é que começou, Alex, essa iniciativa de descarte correto do sustentável, vamos chamar assim, dos rejeitos eletrônicos? A nível de mundo, a Europa é pioneira nesse quesito, né? Nesse trabalho, né? Agora aqui no Brasil, nós começou praticamente junto com a ONG Eletro aqui. Nós não tínhamos. Quando a gente surgiu em 2008, a gente foi verificar outros trabalhos, né, feitos relacionados à reciclagem do lixo eletrônico, mesmo no Brasil era bem assim, bem pouco, bem sucinto, e aí veio, né, porque não tinha ninguém atuando nesse segmento, a gente falou, olha, vamos montar um projeto social, um projeto ambiental para poder, né, ajudar. Isso foi quando? Isso foi em 2008, foi em 2008, quando eu tive, eu e mais um grupo de pessoas, tivemos uma ideia de montar uma instituição para poder dar o destino correto. Só para você ter ideia agora, que vai fazer 15 anos que a ONG existe, agora que está começando a ser regulamentado as leis que foram feitas lá em 2010, né, para instituir como que vai ser feita a logística reversa no país. Antes disso? Nada. Então assim, a gente é um trabalho pioneiro, né, viemos aí inclusive para demonstrar, né, como que se faz. Só para você ter ideia, a minha licença ambiental, na época que a gente foi tirar, né, a licença, lembrando que todos que trabalham no segmento de reciclagem têm que ter licença ambiental, né, não era possível emitir uma licença para mim porque não tinha legislação. Então foi tirada pela promotoria, só para você ter ideia, 2008. Tem que ser algo especial, assim. Ninguém falava de reciclagem, lixo eletrônico, o que é isso, né? Então o que acontece? Daí a gente teve que falar com a promotoria disse o seguinte, olha, ele tem a solução, né? Nós não podemos fechar os olhos para o material que está aí. Se existe ausência de legislação, não é culpa dele, né? Então vamos emitir uma licença para ele poder trabalhar. E aí a minha licença foi tirada pela promotoria, só para você ter ideia de como que era a título de legislação, naquela época não tinha nada. Eu nasci em 2008 e a primeira legislação veio em 2010. É. Entendeu? É verdade que parte do lixo eletrônico europeu
ia para a África antes? Sim, os países europeus, na verdade, acumulavam muito desses materiais e não queriam mexer com esse problema, né? Não queriam desmontar, não queriam dar o destino, acabavam mandando para esses países mais, né? Colocava no navio e... Colocava no navio e mandava embora, mas assim, hoje isso está proibido, essa prática. Por quê? Porque eles estavam causando, só estavam mudando o problema de lugar, né? Na Europa se gerava, né? Se gerava muito, não tinha destino, e eles também não queriam o lixo lá, né? Não queriam o lixo lá, mandavam para os países, né, menos favorecidos. Lá, né, se desmontava daquele jeito, né? Era com fogo, era com, né, enterrava, então causava um outro problema. Isso está proibido. Inclusive trazer lixo de Paraguai, de Estados Unidos. A gente já teve aí alguns casos, né, de outros lixos que foram encaminhados via container, chegaram, bateram aqui e voltaram. Não teve jeito. Não tem jeito, não pode. Hoje, entre países, não pode transitar. Cada país que tem o seu resíduo, ele tem que tratar isso no local. A legislação que você falou que foi criada, ela está inserida em outra lei ou é uma lei específica? Está inserida. Não, tem decretos aí que já estão regulamentando essa lei que foi feita em 2010, né? Que é específico para a logística reversa. Então, ali na logística reversa está estipulado, né, a responsabilidade compartilhada, né, de todos, né? Fala-se de fabricante, exportador, comerciante e nós, usuários, né? Então todos nós somos... Todo mundo envolvido nisso. Todos nós somos responsáveis pela cadeia. Então vendeu, ou exportou, né, ou importou, né, também tem responsabilidade no destino, né? Aquela ideia de você levar no lugar onde você comprou. E assim, ainda não tem funcionado porque esse lixo é um lixo novo e a população não está acostumada. Olha só, um dado interessante. Eu falo sempre do ano de 2018, né, que nós tivemos ali o evento da Copa do Mundo e depois nós tivemos o sinal analógico também desligado lá mais para o final do ano, né? Então, assim, foram significativos volumes de televisores, né, descartados. Por quê? Porque os magazines começaram a pegar essas televisões de volta, né? E trocar por essas mais novas, mais modernas, LED, né? E aí, tivemos assim um monte só de um magazine que a gente recebeu foi 13 mil unidades de TV. Só para você ter ideia. 13 mil? 13 mil, de um só. E o que faz com isso? Me Pois explica. tudo desmonta. Esses aparelhos hoje, né, chamado, os caras falam de tubo, né? CRT. Gera matéria-prima para a indústria, porque hoje não é possível mais reaproveitar isso daí, porque, primeiro, se utiliza muita energia elétrica, inviável do ponto de vista ambiental. É muito caro. Entendeu? Você liga uma televisão dessa nova LED e liga uma daquela, que é um estrondo de gasto. E o tamanho, né? Hoje as casas cada vez menores, né? Os apartamentos cada vez menores não comportam uma televisão daquele tamanho. Então, a população começou a descartar. E o marketing também fazendo aquele papel, né? Olha, você vai assistir a Copa na TV do 7-1, vamos trocar a tua TV. E já mandava o cara lá trocar, e já pedia, né? E dava lá, pagava um valor, né, simbólico naquela TV, e o cara ia lá e trocava. E a população... Depois o sinal analógico falava, olha, você vai ter mais um aparelhinho em cima da sua mesa, traz Exato. Aqui, eu troco por um aqui, já tem o conversor embutido, né? E aí você vai ter um controle, tudo num controle só. Isso, na verdade, instigar a população a fazer, né, a troca dos equipamentos eletrônicos. Mas a gente recomenda que só troca o eletrônico se realmente tiver, né, não mais tendo utilidade, porque senão você gera um consumo muito... por isso que nós temos assim, um volume significativo, nós brasileiros, né? Geramos muito. Por exemplo, bateria de celular, essas coisas? Hoje a bateria, a pilha, a lâmpada, tudo isso já são... Quando vocês coletam, vem muito disso? Vem muito e hoje já tem a reciclagem e isso daí é um problema já superado. Então a gente assim tem tranquilidade para poder fazer o destino desses produtos. Você nota, especialmente aqui em Londrina, com a ONG Eletro e todas as entidades que hoje, junto com a ONG, fazem eventos de coleta e tal, você nota que há um envolvimento da sociedade, que a sociedade começa a entender que é importante? Sim. Ou não? Não, sim. Olha só, Marcelo, eu costumo dizer o seguinte, a ONG ela é uma metodologia que incentiva o cidadão a fazer a coisa certa. Até a existência da ONG em 2008, não tinha destino nenhum. Depois, o que aconteceu? A população começou a entregar. Teve picos antes de 2018 que a gente recebia em torno de 60 toneladas de lixo por mês.
60 toneladas. 60 toneladas. Hoje não mais, porque hoje o mercado tem mais gente coletando, hoje o mercado, as leis que estão aí já estão, né, surtindo efeito, a logística reversa também deve entrar aí e já deve também ajudar nessa destinação desses produtos. Mas essas 60 toneladas só chegava lá porque o consumidor realmente está consciente, entendeu? Quem tem o lixo, né? Já teve coleta, por exemplo, que a gente fez aqui no Aterro do Lago, coletou 25 toneladas. O Aterro do Lago Igapó. Aterro do Lago Igapó, entendeu? Com incentivo, prefeitura, mídia, todo mundo ajudando e tal, a população aparecia e entregava, entendeu? Então, assim, é constante o destino do eletrônico. Então, a população vai destinando. Depois da pandemia, claro, né? Hoje a economia estagnada do jeito que nós estamos vivendo, o cenário é outro, né? A população está sem recurso, muitos desempregados, então o consumo também acaba atingindo essa cadeia. Através dessa ação também é possível gerar renda? Sim, sim. Hoje nós temos 10 pessoas que trabalham em função do lixo, mas nós chegamos a ter 22. Então, assim, eu costumo dizer assim, é o lixo... Trabalham reciclando? Sim, trabalha reciclando. A gente tem um processo lá, um processo de reaproveitamento, né? Que isso também é ambiental, você reutilizar aquilo que ainda é possível, né? Por exemplo, recebe muito material de banco. Banco troca de tecnologia, cada 6, 8 meses está trocando, né? Então é possível você reutilizar produtos que muitas vezes não servem para a empresa, mas que o mercado ainda tá vigente no mercado, né? Por exemplo, nessa pandemia mesmo, a gente nunca teve tanta solicitação de equipamento porque as pessoas ficaram em casa, né, para trabalhar em home office. Então teve alunos que não tinham equipamentos, tinha aluno que não tinha nem celular, pai que não tinha celular, entendeu? E aí a gente acaba fazendo também uma parte social de doação desses equipamentos que estão funcionando para poder ajudar. Então é um trabalho assim bastante bastante atuante. A indústria, o que ela, por exemplo, a indústria telefônica, o que ela pega de volta, o que ela faz com isso? Sim, hoje... Ou ela não participa do processo? Não participa. Todo mundo que fala todo mundo que está no mercado que é gerador tem que participar do processo. Entendeu? Desde por exemplo, eu tenho um amigo meu que tem uma empresa de tecnologia aqui em Londrina, presta serviço aí para uma grande indústria. E ele tem que ter recolhimento. Você vê, ele não é grande, ele só está em Londrina. Entendeu? Só que ele tem que disponibilizar ponto de descarte para para as pessoas que compram o produto dele. Entendeu? Então, estragou, em vez de jogar fora, vai lá e entrega lá. Exatamente, vai lá e entrega lá. E aí é o seguinte, a logística reversa está para todos que fabricam, para todos que consomem, nós, né? Você pega o teu celular, quando ele chegar ao fim da vida, não é para você jogar numa lixeira, é para você levar num lugar onde reciclar, porque também ele fomenta essa parte do emprego e renda, né? Então traz benefício de uma maneira geral. Então eu costumo dizer o seguinte, benefício ambiental, logo social também. E o produto eletroeletrônico, ele tem algum componente que é tóxico no contato dele com o meio ambiente? Sim, tem chumbo, né? Tem metais pesados ali, né? Mercúrio, coisas que são altamente poluentes. E também tem os metais nobres, né, na composição deles, né, que também a indústria é uma indústria que atrai bastante esse tipo de equipamento, né? Então você desmonta lá, você gera uma quantia significativa de plástico, que hoje na sua maior composição é plástico, né? Você gera placas, metais, em grande volume a indústria se interessa por esse material e acaba fazendo com isso uma logística, né, um reuso desses produtos também. Vamos falar um pouco da ONG. Ela começou como? Com uma pessoa? Foi uma iniciativa sua? Mais gente já se preocupava com isso? Sim. E hoje? Sim, na verdade é o seguinte, a gente não chegou a fazer um estudo de viabilidade na época para saber se tinha condições de se manter. Por exemplo, a gente, para fazer o que a gente fez, teria que primeiro ter lixo, entendeu? Outra coisa, se sustentar do ponto de vista econômico, né? Você não consegue pegar um processo desse, um projeto e começar sem, né? Não foi feito um estudo, foi feito um estudo assim, uma ligação, foi feito para a CMTU, entendeu? E aí nós fizemos uma pesquisa assim bem razoável, e aí a gente viu que não tinha ninguém fazendo isso. Você vê que hoje no mercado é difícil você encontrar uma área que não esteja alguém atuando, né? Lá em 2008 não tinha ninguém atuando nesse quesito. No entanto, a quantidade de lixo era imensa. Pois é. Eletrônico. Por isso que eu montei uma ONG e não montei uma empresa. Se fosse hoje, eu montaria uma empresa. Mas lá no passado não justificaria eu abrir uma empresa pelo fato de que o mercado estava precisando de alguém para fazer o serviço.
entendeu? Talvez agora, com essa logística reversa já instituída, pode ser que um dia possa mudar essa condição que a gente está hoje, entendeu? Mas aí a gente abriu esse projeto social para a gente poder trabalhar, atuar nesse segmento ambiental e deu muito certo. Aí é o seguinte, eu imaginei que a UNG fosse uma instituição para atender somente Londrina. E agora? Acontece que daí começou a chegar os municípios no entorno, né? Aí vieram instituições, igrejas, clubes de serviços sociais, todo esse pessoal queria fazer campanha e tal, por isso que a gente conseguiu um bom status, vamos dizer assim, e se destacar nesse segmento. Primeiro, porque nós ficamos muito tempo sozinhos no mercado, né? Segundo, que não tinha legislação que era uma legislação que contemplasse de fato essa atividade. Agora, com a regulamentação de todas essas leis, devem surgir empresas, devem surgir aí fabricantes, né? Porque eles vão ter que retirar esse produto. E nós vivemos num país que é gigante, né? E você imagine que a logística reversa vai impactar, inclusive, no preço dos produtos. Porque, assim, antes não era obrigatório fazer, não tinha, né? Já tem que colocar lá um percentual para isso. Muito provavelmente devemos usar aí o modelo europeu, que é aquele que você paga quando você compra. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque vai ter uma fração desse... vamos comprar um celular. Vai ter uma fração que vai ser destinada para a logística reversa, porque isso daí tem custo e alguém vai pagar. E isso quem vai pagar, eu posso quase que te garantir 100% que vai ser o consumidor. Algumas fábricas de bateria de carro já fazem todo o processo, Já fazem todo o processo. A bateria de carro hoje praticamente 100% é reutilizável, né? Aquele produto que é reutilizável, que tem serviço fácil no mercado, isso daí tranquilo. O problema é os produtos que não têm, né, mão de obra específica e que aí acaba virando em custo, né, para você destinar. Aí o consumidor já começa a pagar, né? Eu tenho aqui uma TV de tubo, não tem quem colete. Vai ter que pagar para destinar. Entendi. Entendeu? Então nós vamos viver essa realidade. Então eu acredito que o modelo europeu, que é o modelo mais bem sucedido que existe aí, vai ser aquele do consumidor pagar na entrada já, quando compra o aparelho, já vai ter uma fração daquele valor já reservado para destinação e logística reversa. E hoje você tem notícia de outras ONGs que atuam Olha, assim, inclusive inspiradas na ONG Eletro? Sim, tem várias ações aí que todas foram inspiradas. Inclusive eu vejo gente trabalhando aí, até fico feliz com isso, né? Porque faz exatamente o trabalho, é um copia e cola, né? É um copia e cola. Quem sofreu lá no passado fui eu, mas hoje está fácil de fazer, né? Hoje está tranquilo de fazer. Mas assim, a gente veio, na verdade, para poder contribuir, e eu acredito assim, a gente já deu uma baita de uma contribuição aí, com significativos volumes retirados, né, a gente fala de desvio do aterro, né? Então, acredito que as empresas que vão vir aí já têm até uma noção de como fazer e tal. E alguns, né, é importante saber também, que alguns desses fabricantes já nos procuraram também, a gente já tem para fazer parceria. Algumas atuações, porque assim, veja só, é difícil, você coletar e devolver tudo, é a mesma coisa, o custo para você trazer um celular novo, o custo para levar de volta é o mesmo. Então eles vão ter que fazer parceria aí Brasil afora para poder estabelecer essas né, localmente, estabelecer rotinas, né? Mas o celular está em Londrina, ou o forno de micro-ondas está em Londrina. Não tem por que a gente pegar o forno de micro-ondas e levar em São Paulo ou Rio de Janeiro para fazer o descarte. Então eles fazem uma parceria, né? Vamos pegar aqui a Eletro, né? Faz uma parceria com a Eletro e eles indicam para entregar tudo aqui, né? Então aí a logística reversa eu acredito que vai funcionar de uma maneira tranquila. Quais os produtos mais curiosos que vocês que já coletaram nessa? Hoje o que faz mais sucesso é as antiguidades, né? Certo. As antiguidades. Rádios antigos, televisores antigos, notebooks antigos. As antiguidades hoje, olha, a gente participou aí da Expo 2022 certo. E a gente levou as antiguidades para demonstrar o que as pessoas acabam jogando fora, entendeu? Então a gente levou um celular antigo, daqueles maiores, né, e levou um desse pequeno, entendeu? E aí levou máquina de escrever, levou radiola, levou um monte de coisa, né? E aí é o seguinte, daí um dia foi uma escola lá, né? A gente estava conversando com uma escola técnica, aí um aluno falou assim, esse celular aqui resolve todo o problema disso tudo, né? Que já foi coisa... Precisava de tudo aquilo para... As antiguidades hoje... Fala de um museu, então. Um museu, praticamente um setor, lá na ONG tem um setor somente de antiguidades, né? Antiquário, que a gente chama, antiquário eletrônico, né? Que as pessoas acabam
indo lá. Tem algumas que gostam de colecionar, né? Acabam adquirindo, comprando esses produtos, né? Tem alguns que gostam de colecionar, tem alguns que... E vocês comercializam, então? A gente comercializa, porque uma parte do projeto, né? Uma parte da manutenção do projeto sai da venda de alguns equipamentos que a gente consegue reaproveitar. Entendeu? Então é assim que funciona. Funcionou sempre assim. Esses 14 anos que nós estamos no mercado, a reutilização dos produtos é o que garante parte da manutenção do projeto. O descarte desses produtos maiores, geladeira, máquina de lavar, isso também acontece? Acontece. Geladeiras, Mas olha, como é que faz? Eles ligam para vocês? ligam e eles vão levar. Olha só, outro dia eu recebi de um fornecedor aqui, daqui de Londrina, 480 televisão dessas de LED, entendeu? Todas com pequenos defeitos, mas todas em estado físico razoável, entendeu? Então, assim, veja, a gente precisa, do ponto de vista econômico, ter paga água, paga luz, paga aluguel, paga seguro, né? Eu costumo dizer que é uma ONG, né, para ambiental, mas que tem os custos de uma empresa, né? Tem os custos normal, não foge dos custos desse... E aí, 480, tem como comercializar isso? Algumas coisas foram consertadas, algumas coisas tiveram que ser desmontadas, porque é praticamente inviável, né, um custo muito alto, mas recebe de grande volume. Por exemplo, recebi de um banco 800 computadores, praticamente novos, na caixa. Então, assim... O banco trocou tudo, é isso? O banco é o que mais troca hoje, as tecnologias. Que coisa! E aí o que acontece? Como destinar tanta coisa assim? Então o volume de material, a gente separa aquilo que está bom fisicamente, né, que pode ser reaproveitado, aquilo que a gente sabe que não tem viabilidade, por exemplo, televisores de tubo, impressoras, hoje praticamente não compensam conserto, né, são materiais de fácil descarte. Hoje você vai comprar um cartucho de impressora, você paga o preço da impressora inteira. Não compensa de jeito nenhum. Não compensa. Isso é produto que vai ser desmontado, não tem jeito. Entendeu? Então, acaba gerando grande volume e aí você tem que colocar mão de obra, né? Gera um volume gigante. Hoje nós geramos muito plástico, meu. Certo. Plástico. Olha, eu vou falar uma coisa para você. É um grande vilão. É um grande vilão. Quando você ouve falar, olha, não foi dado destino no plástico, os mares estão cheios. Meu, isso é fato. Isso é fato. Nós fizemos uma ação agora, final de semana, aqui na Terra do Lago. Teve um evento na sexta, né, no sábado, nós somos... Rapaz, a maioria dos produtos que você arrecada, coleta, que está no chão, é plástico. É copinho, é garrafinha, é um monte de coisa. É plástico. Então nós estamos vivendo... O plástico é o vilão do negócio, é isso que você falou. Mas para ajudar a desmontar e a consertar tudo isso, você tem que ter o quê? São técnicos que trabalham lá junto na ONG? Hoje a ONG tem 3 técnicos e acho que tem 5 pessoas que trabalham, 6 pessoas que trabalham na parte da desmontagem, né, dos equipamentos. Então, também não pode ser de qualquer jeito, não vai dar uma marretada. Não, você não pode quebrar, você tem que desmontar. E aí tem uma diferença. Você não pode chegar e colocar no chão e vamos descer a marreta. Não. Tem um jeito lá, tem uma adequação lá que a gente promove lá para poder fazer. Alex Gonçalves, temos menos de um minuto, o próximo bloco já é com o professor Paulo Bassani. Como participar dessa iniciativa? Sim, olha, a ONG está no mesmo local há 14 anos, na rua Hermelino Leão, número 385, a população pode estar levando lá os seus equipamentos. A gente tem um totem agora que a gente está em período de experiência, que nós vamos espalhar pela cidade totens como aquele para que a população possa agendar a sua coleta do seu lixo eletrônico que a gente vai buscar na sua casa, não tem custo para a população. Obrigado, grande abraço para você. Eu que agradeço. Professor, antes de mais nada, boa noite. Boa noite, Marcelo. É um prazer estar aqui na CNT com o seu programa e poder trocar algumas ideias sobre o meio ambiente e a relação do homem com a natureza. Começando ligando essa questão de iniciativas como da ONG Eletro, que importância tem isso quando a gente fala em fazer algo que é sustentável, professor? Então, um dos primeiros elementos a compreender nos dias de hoje é o seguinte: nós temos esta única casa comum para vivermos, né, que é o planeta Terra. E o reconhecimento de que ela é finita e limitada, além de ser rara e bela. Então nós devemos cuidar. E todas as iniciativas que são chamadas de práticas sustentáveis, de práticas ambientais, que caminham no sentido de responsabilidade social, de cuidado com o que os economistas chamam de recursos naturais, nós, cientistas sociais e quem
tem um respeito maior para com a natureza, chama de patrimônio da natureza ou patrimônio da humanidade. Qual é a diferença entre recursos naturais e patrimônio da humanidade? Recursos para serem utilizados, patrimônio para ser preservado, utilizá-los com cuidado, com zelo, porque eles são finitos, assim como a vida é finita. Então, uma semana de meio ambiente, o Dia Internacional do Meio Ambiente, que foi nesse domingo último, dia 5 de junho, é um dia para lembrar que todos os dias são dias que nós, seres humanos, dependemos da natureza, dependemos do planeta, né, da planeta que nós chamamos de Terra, para habitar, e que ele tenha condições de habitabilidade para a vida humana e para todos os seres vivos que aqui compartilham com a gente. O senhor vê há algum avanço? O senhor vê que as novas gerações já são mais preocupadas com isso ou falta, vamos dizer assim, educação no sentido ambiental? Sem dúvida, há muitos estudos, né, da ONU, das grandes universidades, os grandes centros de pesquisa que trabalham com esta perspectiva, né? Afinal, principalmente se a gente tratar pós-Segunda Grande Guerra Mundial, os anos 45, 50 do século passado, os cientistas chamam que nós ingressamos na era do antropoceno. Quer dizer, o homem passou a dar uma pisada forte sobre o planeta, ocupando 5 continentes, todos os mares, o Polo Norte, o Sul. Quer dizer, praticamente não há nenhuma área desconhecida, se não habitável, desconhecida. E aí começou, como nós vivemos uma era de modernidade, que vem de todo o avanço do capital, pós-Revolução Francesa, Revolução Industrial, e a modernização criou uma necessidade de consumir novos produtos. As tecnologias, a ciência e a tecnologia criou novos produtos. E, obviamente, que geração após geração, as mídias, e hoje as mídias digitais, criam nas pessoas novas necessidades. E cada vez que você cria uma nova necessidade, é maior o consumo. Sendo maior o consumo, é maior o resíduo, chamado resíduo sólido urbano, também conhecido como lixo, né? Que parte é descartável, parte é orgânico e parte é recuperável, né? É reciclável. E que o trabalho da ONG Eletro trabalha com justamente o lixo, o resíduo eletroeletrônico, que é fruto dessa modernização, né, dos aparelhos, dos televisores e os aparelhos celulares. Hoje existem mais aparelhos celulares que população no Brasil e no mundo. E, obviamente, esta geração foi criada disto, né? Então, para nós, cientistas, nós educadores ambientais, é o grande desafio hoje concorrer com o próprio Google, né? As informações chegam muito rápidas e, ao mesmo tempo, a meninada, eu chamo a meninada, que é gerações que vão nascendo, quer no ensino fundamental, médio, universitário, já vão nascendo a partir desse mundo moderno com as suas necessidades, né? Eu lembro que um diálogo com meus filhos dizia, eu tenho um filho de 20 outros 24 estudam aqui na UEL, justamente dizia, pai, como é que vivia sem celular, né? Há 20 anos atrás, como é que você vivia sem celular, sem internet, sem rede social? Vivíamos, né? Vivíamos, existia uma vida. É verdade. Então a modernidade foi criando essas novas formas de ser e de viver e de consumir. E aí aumentou muito o número de aparelhos, nós somos muito dependentes de tecnologias, né? Quer os carros, né, que se renovam ano a ano, quer os aparelhos eletroeletrônicos, aparelhos eletrodomésticos, todos esses que são renováveis e aí que são assim criados com uma nova capacidade, uma nova potência, uma nova cor, que se chama então aquilo que o Alex Gonçalves da ONG conversa, nós falamos muito, é a obsolescência programada, né? Obsolescência programada. Que é justamente esse termo, um termo um pouco confuso, mas eu posso explicar em 2 palavras um pouco o que seria. É justamente sobre isso que se fundamenta a produção do capital, né? De lucrar. Ele tem que produzir cada vez mais produtos com menor durabilidade possível, para que haja o consumo. Então, esta é a questão que nós, em termos de pensar a sustentabilidade, é repensar essa forma de produzir. Nós temos que produzir cada vez mais produtos que atendam às necessidades e que sejam duráveis, que sejam mais duráveis. É claro que aí vai contra uma lógica do sistema de consumo, da mercantilização das coisas. Mas me parece ser, pelo menos esse é o dado dos estudos que são apresentados, um dos caminhos
talvez não o único, mas um dos caminhos possíveis para atingirmos um nível de um modo sustentável de viver. Porque como que os recursos são escassos, o patrimônio da natureza, o patrimônio da humanidade é escasso, então nós temos que repensar esse uso, né, de forma equilibrada. O reuso, o uso mais prolongado dos equipamentos, a durabilidade maior, a reciclagem, tudo isso são práticas sustentáveis que estão sendo colocadas vamos assim dizer, no processo educativo e também em prática no mundo todo, né? Em todos os países existem experiências. Nós tivemos então, e temos aqui no Brasil, no Paraná, a experiência inédita na América Latina da ONG Eletro. Na América Latina, na América então? Latina, foi a primeira experiência organizada, né? Então foi uma iniciativa, né, que já tem 14 para 15 anos e que demonstra já um passo adiante, né, de compreender já o futuro, né? Quer dizer, trabalhar. Nós, da ONG, eu assessoro a ONG há 8 anos, já estamos pensando no carro elétrico. Que também vai fazer parte desse rol, né? Já não mais a combustão, mas o carro elétrico, o desmonte dessas peças, né? O plástico, o ferro, o vidro, e aí como reciclar, como encaminhar. É claro que também a nossa função é de pensar a durabilidade desses produtos, porque se não pensarmos isso, trabalharmos na educação, desde o ensino fundamental, médio, universitário, na comunidade como um todo, os movimentos sociais, organizações, igrejas, sindicatos, cooperativas, as mídias, se não trabalharem nesse sentido, nós poderemos comprometer as condições de habitabilidade no planeta, né? A água potável, o ar respirável, porque a poluição, a contaminação está num nível muito elevado. Só me permite dizer, existem dados do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, desde 98 criado, que já no sexto relatório lança meio que a conta-gotas o estado da arte mundial. E não é bom. Eu posso dizer, eu leio, é preocupante mesmo. Então existe, por exemplo, os fóruns de Davos, né, que aconteceu agora há pouco na Suíça, das grandes potências mundiais, das grandes riquezas mundiais, que também eles estão percebendo, né? Nós temos que mudar um pouco essa forma de crescer e desenvolver. Se nós não tomarmos um caminho, que vamos chamá-lo de sustentável, nós podemos comprometer a todos, né? Claro que aumenta a pobreza, a miséria, né? A exclusão, e também é interessante, lá os dados falam que só durante a pandemia aumentaram 600 novos bilionários. 600 bilionários? Durante a pandemia. E que, por outro lado, dados da ONU, não sou eu que estou inventando, aumentaram 263 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza passando fome. Ou seja, hoje existem mais de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas que passam fome. Então, existe alguma coisa desregulada. Então, e não há como não associar a questão ambiental, a questão da natureza, a tudo isso, né? A questão social, porque uma gera outra e uma contamina a outra, né? Então nós temos que criar um modo sustentável de viver. Veja, então esse me parece ser o grande desafio da humanidade nas próximas décadas. Como nós vamos atingir um modo sustentável de viver, né? Respeitando a diversidade de cada país, de cada continente, as línguas, as culturas, mas nós temos que encontrar um denominador que reduza, equilibre, seja mais prudente, mais decente, mais compartilhado, etc, etc. Por quê? Porque é a única forma de nós garantirmos que as próximas gerações tenham um planeta saudável para viver. E as sementes para isso têm que ser plantadas como a ONG Eletro, é isso? Exatamente. As iniciativas pequenas que vão tornar... Exatamente. Em cada cidade, em cada estado, em cada país, em cada continente, enfim, né, ele terá que descobrir essas formas. O respeito da diversidade cultural, dos jeitos de fazer as coisas, né? Existe um poeta da floresta que faleceu há pouco tempo, chamado Tiago de Mello, que ele dizia o seguinte, me parece bem importante referendar isso nesse momento, ele dizia o seguinte, eu não quero indicar um novo caminho, né? Porque todo mundo indica caminhos, né? O melhor caminho é para cá, para lá. Eu quero propor um novo jeito de caminhar, que é justamente esse jeito de lidar com as coisas, com as pessoas, com as matérias-primas, com o solo, com a área urbana, com a área rural, a forma como nós organizamos a urbanização, né?
que não seja uma urbanização violenta, desigual, cheia de carros, cheia de complicações, aumente a violência. Então nós temos que pensar tudo isso. Assim como no campo também, eu diria que a questão dos agrotóxicos é uma questão muito séria, né? É uma questão muito séria porque ela pode contaminar não só os solos, as nascentes, os córregos, os rios, mas também a insegurança alimentar. Porque se nós nos alimentarmos de alimentos produzidos pela agricultura intoxicados, nós vamos colocar para dentro do nosso corpo, né? E por isso que daí surgem novas doenças, novas formas, né? Então nós temos que pensar. Eu diria que, veja, Marcelo, uma expressão que eu venho usando sempre nas entrevistas, nas palestras, nos cursos acadêmicos, talvez a melhor definição de sustentabilidade seja 2 ou 3 palavrinhas, né? A primeira é equilíbrio, né? A segunda é diálogo, né? Vamos dialogar para encontrar os melhores caminhos, as melhores formas, os melhores jeitos de caminhar, de trilhar. E a terceira, assim, que use sempre prudência e decência, né? Para que todos possam fazer parte disso. Os dados da ONU mostram que nós estamos caminhando, sabe para quanto a população mundial? Existe um site da ONU que, em tempo real, eu vi ontem, eu consultei ontem, claro que mudou hoje, porque muda diariamente e a cada minuto, aliás, nascem e morrem pessoas no mundo. Hoje estamos cerca de 8 bilhões 942 milhões de pessoas. É algo inimaginável, né? É muita coisa. Muita gente, né? Claro que então houve esse aumento da população e também aumento de consumo dos produtos urbanos, industriais e matérias-primas. Então, agora, assim, o que fazer com toda essa gente, né? Nós temos que repensar um jeito de compartilhar isso, né? De que todo mundo possa viver com qualidade, mas que possa preservar aquilo que é mais belo, que é o planeta que nos recebe como seres humanos para cá viver. Porque, como dizia o Carl Sagan, que é um astrônomo da NASA, e o Steve Hawking, que faleceu, aquele senhor que tinha a doença de atrofia, né, muscular e todo, ele dizia o seguinte, ó, por hora, nas próximas décadas, não terá um outro lugar para morar, provavelmente mais no futuro, né? Mas por hora, nós temos que cuidar deste planeta e desta casa que nós temos. Senhor Paulo Bassani, muito obrigado, grande abraço, e em breve estaremos conversando de novo. Ok, para mim será um prazer poder, sempre que for convidado, retornar e dialogar com você e dialogar com todo o público sobre essa questão tão importante que é a nossa relação com a natureza. Ok, o programa Cidadão Tropical já acabou, domingo que vem tem mais.